Succession conta a história de pessoas muito ricas que vivem cercadas de tudo o que é mais luxuoso. Mas essa vida de coisas bonitas e luxuosas não se reflete no que a gente vê na tela. A série é cheia de enquadramentos desequilibrados, personagens ficando na frente dos outros e da câmera e mudanças de foco aparentemente atrapalhadas. O resultado é uma imagem esteticamente desagradável. E é isso que faz a fotografia da série ser tão boa. A gente vê por todo lugar vários frames de imagens bonitas de filmes sendo mostrados como exemplos de boa fotografia. Só que se a gente pausar uma cena em Succession, o resultado ia aparecer com isso. Mas um frame sozinho não é nada. A fotografia, a atuação, a trilha sonora, os figurinos e cenários são todos uma coisa só. O filme. Todos eles trabalham juntos para formar o filme que a gente vê na tela. Eles só existem em função um do outro. E a beleza de cada elemento que forma um filme está em como ele se relaciona com os outros para construir significado. Olha esse frame de Carol, filme de 2015, dirigido pelo Todd Haynes e com direção de fotografia do Edgar Lachman. Sem qualquer contexto, ele é uma imagem bonita. Mas ele só é um exemplo de uma direção de fotografia boa quando visto de acordo com o contexto dele em relação ao filme. Carol conta a história do romance proibido entre uma funcionária de uma loja de departamentos e uma mulher casada. O filme se passa nos anos 50. Então, aos olhos da sociedade da época, elas não só seriam julgadas pelo adultério, como também pela sexualidade delas. Pessoas como elas têm que viver escondidas, às margens da sociedade. Nessa imagem, a gente vê a Carol espremida no canto da tela, cercada pelos vãos da porta, presa na periferia da imagem. Durante vários momentos do filme, Carol e Therese aparecem no canto da tela e cercada por objetos e estruturas, que cercam elas e as separam do resto da imagem. Principalmente a partir do momento em que abandonam suas vidas para tentar viver o romance. Esse enquadramento ajuda a destacar esse aspecto clandestino da relação das duas. O espelho, que também isola a personagem, tem um papel simbólico durante o filme. Espelhos são frequentemente usados para transmitir a ideia de um personagem em conflito com a sua identidade. No contexto de Carol, a personagem se separa em duas: a mulher casada, que é aceita pela sociedade, e quem ela realmente é. Várias vezes durante o filme, a personagem Carol aparece de frente para um reflexo no espelho, chegando até a ficar entre dois reflexos dela mesma. E nesse momento do filme, onde elas estão tentando viver o romance e ser quem realmente são, ela continua isolada, continua presa e continua impedida de ser quem realmente é. E é por isso que essa imagem é bonita, no contexto do filme e não isolada. Não é a beleza estética o que faz a fotografia de um filme ser boa. Todas as escolhas relacionadas à iluminação e enquadramento não foram feitas usando beleza como principal fator de escolha para filmar esses planos. Quando o diretor e o diretor de fotografia estão decidindo como a história vai ser filmada, eles têm uma quantidade de opções infinitas. Todas as escolhas são feitas levando em consideração o que é melhor para contar aquela história. O editor Walter Murch, responsável pela montagem de filmes como Poderoso Chefão 2 e Apocalipse Now, tem uma lista em ordem de prioridade para escolher os planos e cortes certos quando ele está editando uma cena. Emoção, enredo, ritmo, alvo da imagem, plano bidimensional da tela e espaço tridimensional da ação. Como dá pra ver, pra pessoa que monta o filme, beleza nem aparece como fator de escolha para ele. As escolhas de iluminação, cores, enquadramentos e movimentos de câmera são feitas de acordo com o que cada filme precisa. Se o filme precisa ser bonito, as imagens vão ser bonitas e agradáveis, o que acaba sendo mais comum. Mas algumas vezes, o filme precisa do contrário. Como o filme Assassinos por Natureza, dirigido pelo Oliver Stone e com direção de fotografia do Robert Richardson. O Oliver Stone disse que o filme veio depois de 2 anos em que ele se sentia enojado por toda a violência que via na TV. Ele se sentia mal vendo aquilo e expressou isso no filme. O resultado é uma fotografia feita para produzir desconforto. O filme Entre Mulheres, de 2021, é provavelmente o filme com as cores mais feias a concorrer a um Oscar. E essa escolha foi intencional. Essa imagem desaturada serve para refletir a realidade repressiva que aquelas personagens vivem. Serve para destacar a ambiguidade do estilo de vida antigo da comunidade, mas que se passa nos dias de hoje. E o filme não chega a ser preto e branco, porque as diferenças da luz do sol são usadas para destacar a passagem do tempo e criar tensão sobre a chegada iminente do momento de decisão das personagens. Succession não chega nos mesmos extremos desses exemplos, mas tem bastante influência de um movimento cinematográfico que fazia de tudo para evitar produzir imagens bonitas e com composições agradáveis. O Dogma 95, movimento criado pelos cineastas dinamarqueses Lars von Trier e Thomas Vinterberg, como resposta ao domínio dos blockbusters de Hollywood
com orçamentos gigantescos e efeitos especiais. O objetivo era trazer um equilíbrio para o cinema mundial, construindo um cinema mais realista e menos comercial. O movimento foi lançado através do Manifesto Dogma 95, um documento que dita as regras do movimento no formato de um voto de castidade. As regras incluem que as filmagens devem ser feitas em locações, não em estúdios, que objetos importantes para a história devem fazer parte das locações e não podem ser acrescentados, que o som e música devem ser todos gravados na locação e não podem ser acrescentados na pós-produção, e que o filme só pode ser gravado com a câmera na mão. O objetivo dessas regras é uma valorização da história, atuação e temática do filme. O primeiro filme do movimento foi Festa de Família, de 1998. Pelas regras, o diretor não é acreditado, mas o filme foi dirigido por um dos criadores do movimento, Thomas Vinterberg, e com direção de fotografia de Anthony Dodd Mantle. O filme se passa durante a festa de aniversário de 60 anos de um milionário magnata, e acompanha a relação com 3 de seus 4 filhos. O filho favorito, que aparenta ser funcional, mas é emocionalmente reprimido, a filha, que trouxe seu namorado, na esperança de que ele seja aceito pela família, e o filho desgarrado, que está bêbado, causando tumulto e desesperado pela aprovação do pai. Durante a festa, segredos sombrios são revelados e a verdade vem à tona. Não precisa de muito esforço para ver as semelhanças com Succession, mas é na fotografia, baseada no Manifesto Dogma 95, que a série encontra mais inspiração, principalmente na maneira como a direção de fotografia é trabalhada no set. O diretor de fotografia de Festa de Família, Anthony Dodd Mantle, gosta de improvisar todo o trabalho com a câmera no set. Ele se movimenta pela cena e nunca diz para os atores onde a câmera vai estar em momento nenhum da cena. E é exatamente assim que trabalham os diretores de fotografia de Succession, Patrick Capone, Christopher Nohr, Andrew Parek e Kathleen Arismendi. As cenas são filmadas do começo ao fim em todos os takes. Sempre usam pelo menos 2 câmeras ao mesmo tempo. Atores não têm marca de onde ir ou se movimentar, e sempre fazem coisas diferentes a cada take. Os atores e a câmera têm muita liberdade. O resultado são takes cheios de variações e diferenças. Após cada take, eles discutem que momento eles perderam e o operador de câmera se esforça para pegar esses momentos nos próximos takes. Mas eles não buscam o timing perfeito e chegam no meio de uma conversa ou o foco demora um pouco para acertar. A câmera fica tentando ter a melhor visão sem ficar no caminho dos personagens. Tudo é capturado como se o cinegrafista estivesse naquele lugar filmando o evento real. Os erros fazem tudo parecer mais natural e não coreografado. Essa abordagem na fotografia coloca a atuação num ponto de destaque. Com forte influência de Shakespeare e Chekhov, Succession tem na atuação e no texto o ponto central da série. As técnicas usadas na fotografia colocam tudo isso como foco principal, mas sem perder a dinamicidade do cinema e televisão. Enquanto Festa de Família usa essas técnicas para dar a impressão que a gente está assistindo um vídeo de família de uma família extremamente disfuncional, em Succession essas técnicas são usadas para destacar o caos e fragilidade por trás da vida da família Roy. Essa abordagem ajuda a resolver um grande problema nesse tipo de séries que acompanham personagens ricos e de moral duvidosa. Mostrar a história desses personagens sem glamourizar a vida deles. Succession tenta o tempo todo garantir que a gente veja que aqueles personagens são todos mau caráter e burros. É só ver a trajetória da Shiv para perceber isso. Na primeira temporada, ela aparece como alguém afastado da empresa e por isso afastada do comportamento do pai e dos irmãos. Ela é a liberal da família e trabalha para um político de esquerda, que odeia tudo o que a família Roy representa. Mas aí vem a segunda temporada para mostrar que, assim como os irmãos, ela é completamente manipulada pelo pai e é capaz de falar e fazer as coisas mais absurdas para conseguir a aprovação dele. A câmera que se mexe o tempo inteiro e evita criar enquadramentos bonitos também trabalha o tempo todo para que a gente não se conecte demais com aqueles personagens. Tudo é feito para mostrar aqueles lugares de maneira a tirar qualquer resquício de textura e humanidade deles, para que em nenhum momento a gente aprecie a vida luxuosa e confortável deles. Essa escolha consciente em evitar imagens bonitas fica bem clara nos 2 últimos episódios da terceira temporada. É quase impossível filmar qualquer coisa na costa da Itália e o resultado não ficar bom. E por isso é um dos poucos episódios com imagens bonitas na série. Mas olha como a chegada na mansão é filmada. O muro e as árvores na frente, tapando a vista da entrada. A câmera baixa. Tudo conscientemente feito para evitar mostrar a grandiosidade do lugar. A fotografia também ajuda a refletir o que se passa com os personagens. O mundo da família Roy é baseado na desconfiança. Ninguém confia nas intenções do outro em momento nenhum. Então, toda conversa vira um jogo, de testar o outro para tentar enxergar as verdadeiras intenções por trás das palavras. Por isso, o que os personagens estão conversando nunca é o mais importante. O que é ótimo, já que eu não entendo quase nada do que eles estão discutindo quando a conversa é sobre os negócios da família. Mas não importa,
O mais importante é sempre o subtexto dessas conversas. São os personagens e a gente que está assistindo tentando descobrir as intenções de cada um. A câmera, assim como os personagens, procura a motivação verdadeira de cada um. Ela está sempre se movimentando, procurando capturar cada reação, cada expressão facial. Como a gente viu, as cenas têm bastante espaço para improvisação. Os operadores de câmera não sabem exatamente o que cada ator vai fazer ou exatamente como eles vão reagir. Esse senso de urgência, de tentar não perder nada, acaba editando todas as cenas. Por isso, todas as conversas vêm carregadas de uma tensão constante. Essa espontaneidade na gravação permite que os atores improvisem e que os operadores de câmera encontrem momentos que pontuam a cena, o que o diretor de fotografia, Patrick Capone, chama de ponto de exclamação visual, como esse momento da season finale da terceira temporada, quando Connor está contando feliz como a Willa aceitou o pedido de casamento, e a câmera foca nela virando uma taça de vinho. Ou quando o ator Jeremy Strong resolveu se aproximar da janela e, junto do operador de câmera, criou esse momento. E assim, uma fotografia desagradável e caótica é usada para mostrar a história de uma família desagradável e caótica.